Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! Era mais um dia normal no distrito comercial de Tóquio, e nosso querido protagonista, Yu, estava para se encontrar com alguém e comer alguma coisa, mas o que ele não esperava é que, ao se distrair, acabasse dando de cara com uma garota. Ainda por cima, ela viu que ele olhou de relance para as roupas baixas dela e achou que Yu estava tirando fotos, e simplesmente quebrou o celular dele e foi embora depois de dar uma surra em Yu. E foi assim que ele conheceu Fuka. Ao voltar para casa, ele estava sendo zoado até pelas suas irmãs, pois elas viram tudo pelas redes sociais. Além disso, moravam só os irmãos naquela casa, pois os pais estavam em outro continente. Na TV estava passando a música número 1 das paradas, e a cantora é uma amiga de infância de Yu, Koyuki, mas eles pararam de se falar há tempos, e provavelmente ele nem conseguiria falar com ela hoje em dia. Como ele era novo em Tóquio, seu primeiro dia na escola nova seria o seguinte, então ele decidiu dar uma voltinha. No terraço, ele acaba coincidentemente encontrando com a menina do ICDS, e sem querer, ele estava com a câmera apontada para ela, ou seja, ela tentou pegar o celular de novo, mas dessa vez ele caiu nos arbustos. Lá embaixo, Fuka o ajuda a procurar o celular, e ele aproveita para devolver o CD e dizer que não estava tirando fotos dela naquele dia. Ao voltar para casa, com todo o caos e irmãs sem roupas, ele só dorme pensando em como essa garota era estranha. No dia seguinte, no intervalo entre as aulas, Yu acaba vendo Fuka sendo importunada por um cara bem insistente, e vai até lá ajudar, mas na verdade ele só estava tentando chamar ela para o clube de atletismo, já que seu pai era medalhista. Ele fica muito envergonhado pelo engano e sai correndo para um canto. Fuka vai até ele e devolve o celular perdido, dizendo que o procurou só porque ele devolveu o CD. Yu recebeu 2 ingressos para um filme de sua irmã, dizendo para que ele levasse alguém, mas ele obviamente não tinha ninguém. Até que Fuka o surpreende no terraço, dizendo que queria muito ver esse filme por causa da Koyuki, e é claro que ela se autoconvida para ir. No dia, seu amigo das redes sociais deixou bem claro que aquilo era um encontro, e depois dos dois se acharem de uma forma bem caótica, eles vão até o cinema. Lá só havia casais, e eles ainda ganhavam brinde, então Fuka sugeriu que eles fingissem ser um pouco, e ambos ficaram bem tímidos. No fim do dia, Fuka não parava de falar sobre as músicas. Ela deu o pingente de brinde para ele, mas Yu disse que eles não eram casais, e Fuka respondeu que eles não sabiam ainda, e que adorou o encontro. Talvez ela fosse estranha, mas até que Yu gostava. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Em mais um dia de aula, dessa vez Yu flagrou Fuka chorando por alguma coisa, e logo, viu um garoto de sua sala. Mikasa era todo boa pinta e popular com as meninas, e Yu deduziu que Fuka também gostasse dele. Para interromper seus pensamentos dessa vez, as pessoas sem clube foram mandadas para a limpeza da piscina, e coincidentemente, eram Yu, Fuka e Mikasa. Yu viu que os dois se davam bem, mas isso não era da conta dele, e mesmo assim ficou um pouco afetado com tudo isso. Ao terminarem o serviço, Yu fala o que tinha para falar e Fuka diz que ela e Mikasa são só amigos, e além disso, ele fala que é gay. No fim do dia, Fuka conta que estava chorando porque ouviu uma música da Koyuki, mas havia algo que a incomodava, o fato dela não saber o que fazer ainda. E falando em Koyuki, Yu finalmente respondeu sua amiga de infância, que ficou aliviada ao saber dele. Yu viu quão impressionante Fuka era, e Mikasa disse que ela era como um pássaro em uma gaiola, pois havia algo faltando que nem ela sabia o que, mas Yu poderia tirar ela dessa gaiola, pois parecia gostar dele. Depois disso, Fuka disse que queria marcar algo com Yu, só não disse o que. Em casa, Yu falou com Koyuki novamente, que o convidou para seu concerto, mas ele disse que tinha planos, mas nem sequer sabia o que Fuka queria fazer. Só que Koyuki parecia muito animada em falar com Yu novamente. Coincidentemente, eles vão para o concerto dela, e na hora da apresentação, ela se lembrou de Yu e os sonhos que tinham na infância, e mesmo com o lugar lotado, ela conseguiu avistá-lo. Ela conseguiu realizar seu sonho, segundo Yu. No caminho de volta, Fuka diz que ficou muito emocionada e que sempre se sente diferente com a música. De repente ela começou a cantar, e Yu percebeu que ela era muito boa nisso, e disse que talvez ela pudesse seguir com isso em sua vida. Ao chegar em casa, Yu fala com Koyuki novamente, dessa vez sobre o concerto, e ela fica muito feliz ao saber que ele gostou. No dia seguinte, Fuka levou Yu para fazer um pedido, e ela desejou que seu sonho se tornasse realidade. Ela havia se decidido no que fazer, ela iria fazer músicas. Yu estava em uma cilada agora.
Fuka teve a brilhante ideia de fazer uma banda junto de Yu e Mikasa e trabalharem em uma casa de praia enquanto tocavam. Yu estava bem nervoso, mas Fuka parecia bem feliz. A chegada no local de trabalho foi tranquila, mas Yu já estava passando maus bocados por ser tímido. Durante o trabalho, o único que não estava se dando bem era ele, e ainda tomou bronca. É claro que Fuka foi até ele para dar uma animada, dizendo que não era à toa ela querer montar uma banda com ele. Depois disso, ele se tornou muito mais eficiente, e até o chefe, Yaji, percebeu isso, ele só precisava se esforçar. No fim do dia, eles só conseguiram atender todo mundo por causa de Yu, que estava capotado. Na manhã seguinte, era a folga deles, e Mikasa tocou no assunto de Fuka novamente, dizendo que ela realmente gostava de Yu, mas Mikasa acabou deixando ele sozinho para tentar arrumar um encontro com o salva-vidas. De repente, Fuka aparece e eles começam um dia na praia bem animado. Porém, na hora de empurrar a boia, eles acabaram indo longe demais e Fuka quase se afogou, mas Yu conseguiu salvar ela. Ele acorda depois com uma respiração boca a boca, pois ele quase foi nessa também, e Fuka chorou de preocupação. Yu estava pensando naquele suposto beijo ainda, e Fuka aparece para pedir que ele não contasse a ninguém, já que tinha sido sua primeira vez. E no fim, Yu ficou bem animadinho. Na hora de descansar, ele recebeu uma mensagem de Koyuki dizendo que também estava na cidade. Eles se encontram e Koyuki diz que comprou fogos para eles acenderem juntos. Fuka estava preocupada com Yu nessa noite chuvosa, e Mikasa percebeu algo nela enquanto saía para procurá-lo. Enquanto usavam os fogos na chuva, Yu acabou comentando que a banda que ele entrou era com uma garota, e Koyuki pareceu ficar desanimada, mas tudo ficou ainda mais estranho quando Fuka apareceu lá. Obviamente ela sai correndo dali, e Koyuki parece querer ficar com Yu ali mais um tempo. Ao voltar, Fuka diz para Mikasa que não encontrou Yu. Obviamente Fuka entendeu errado as coisas, mas ficou mais chateada por ele nunca ter dito isso a ela, e passou todo o dia seguinte ignorando Yu. Mas é claro que ambos ficaram afetados com isso, e até Mikasa percebeu. No dia seguinte, 2 professores deles aparecem no local, junto de Nashi, o cara que queria Fuka no time de atletismo, só para encher o saco. Mas a notícia mais impressionante é quando eles se revelam ser o guitarrista e tecladista da banda que eles mais se inspiravam, os Edilks, e Yaji era o baterista. O motivo do hiato deles era o desaparecimento do vocalista e baixista do grupo, e Fuka queria ser treinada para ser tão boa quanto eles, e mesmo sendo repreendida por Nashi, dizendo que ela não tinha certeza desse talento, Yu afirmou que tinha e eles foram fazer o teste. Mas não seria só Fuka ser testada, Yu iria usar o baixo de Nico, o baixista dos Edilks, mas ele não fazia ideia de como tocar. Antes do ensaio, Mikasa finalmente consegue uma conversa entre Fuka e Yu, para fazer as pazes. Depois de resolverem as coisas, a banda de ensaio toca e Fuka canta muito bem, chamando a atenção de todos, e no fim, uma multidão estava assistindo. No fim, Nashi acabou deixando escapar que já foi baterista, e ele foi chamado por Fuka para ser o baterista da banda. Koyuki e Yu descobriram que moram bem perto um do outro, e relembrando o passado, Yu deixa escapar que gostava dela no passado, e mesmo ela indo embora logo após, ela sentiu o mesmo por ele. Na hora do intervalo, eles estavam conversando sobre o ensaio que teriam com Isashi, no qual ele ensinaria algumas músicas. Mas uma coisa chamou a atenção deles, uma aluna bem alta e com bastante presença. No ensaio, eles eram muito mais inexperientes do que Isashi esperava, mas o momento foi interrompido para falar da irmã de Isashi, Sara, e sua terceira expulsão de uma banda. Ela tocava guitarra muito bem, mas não sabia se comunicar, então, obviamente, Fuka a chama para a banda. Não era bem ruim ainda, e Sara ainda o encarava o tempo todo. Na hora de comer, Yu parecia estar sendo torturado, pois foi deixado sozinho com Sara até escurecer. Mas a coisa mais impressionante é que conversando com sua amiga do Twitter, ele percebeu que ambas eram a mesma pessoa, e Sara ficou muito empolgada de finalmente conhecer ele pessoalmente. Depois disso, ela vai tagarelando o caminho todo. Naquela noite, todos os integrantes da banda estavam se esforçando para dar o seu melhor. No final de semana, dia de ensaiar, o estúdio estava todo alugado, então, eles foram para a garagem de Nashi. No geral, eles tocam muito bem, e Yu estava muito feliz por estar em uma banda, mas Fuka joga uma bomba neles,
dizendo que queria inscrevê-los no festival da escola daqui a 2 meses. De vez! Na infância, Koyuki era muito feliz ao lado de Yu, pois ele sempre cuidava dela, e eles já nessa idade, tinham o sonho de se tornarem uma banda igual aos Edioks, e daí surgiram os apelidos de Nico e Tama. Mas com os problemas que os pais de Koyuki estavam tendo em casa, ela iria se mudar, e se isolou de Yu, pois não queria dar adeus a ele. Mas mesmo assim, partiu, com a promessa de que ficaria mais forte para dizer o que sentia Yu um dia. Koyuki foi pessoalmente entregar o ingresso do seu próximo concerto, mas não teve coragem de falar sobre o passado, e quando o assunto foi para Fuka, ela ficou claramente abalada. Mas na hora de ir, eles fizeram a mesma promessa novamente, de que um dia iriam tocar juntos. No caminho, Koyuki acaba se sujando com a lama da chuva, e coincidentemente encontra com Fuka. Ela leva Koyuki para a casa de banho onde mora, e lá, elas têm um banho agradável. E lá, rola uma conversa bem sentimental, no qual Koyuki citou que suas músicas são inspiradas em um amor de infância, mas Fuka nunca havia se apaixonado antes, mas torceu para que o amor dela se realizasse. Yu acorda com uma notícia e tanto. Uma foto dele junto de Koyuki viralizou no Twitter, e é claro que todos estavam comentando. Ao chegar na escola, todos foram para cima dele com várias perguntas. A imagem de Koyuki foi afetada, obviamente, e eles estavam tentando contornar a situação. Mesmo com todos os avisos, na televisão, Koyuki falou sobre o seu álbum, que era inspirado nessa amizade de infância que tem com Yu, e mesmo falando que são só amigos, as músicas deixaram a entender outra coisa. Um dia antes do grande dia, Yu estava todo cabisbaixo pelo ocorrido, mas a sua banda o motivou a fazer isso, e Nashi se mostrou um ótimo líder. Em casa, na sua garagem, ele começou a surtar por ser o líder da banda, e ele não poderia abandoná-los nesse ponto. Mesmo com os diversos comentários de ódio na internet, e um pouco desmotivado, ele tinha sua família e amigos ao seu lado, e ele ia dar tudo de si no show do dia seguinte. No grande dia, todos estavam bem nervosos, e Koyuki estava lá para assistir, mas disfarçada. Ao chegar no local do show, diversos supostos fãs dela estavam pretendendo atacar Yu durante o show, e obviamente, eles estavam ali só para acabar com tudo. Mesmo com isso tudo acontecendo, Yu estava feliz por finalmente estar com amigos tão unidos. E eles estavam prontos para fazer história. Ao chegarem no palco, Yu foi recebido até com garrafadas, e acabou quebrando seu baixo. Suas irmãs começaram uma briga no meio do pessoal, e Koyuki até teve de aparecer para cessar tudo, mas sem sucesso. Porém, com um baixo novo e todos preparados, a banda começa a tocar. Eles calaram a boca de todos com a música que tocaram, e os Ediogs estavam orgulhosos deles. No fim, todos aplaudiram, e Fuka chamou Koyuki para cantar a próxima música. Com as duas cantando em uníssono, virou um baita show, e no fim da música, Koyuki até se pronunciou publicamente. Todos receberam de bom grado e o show continuou. Depois, eles perceberam que a banda não tinha um nome, e eles acabaram decidindo em um nome inspirado em Fuka, The Fallen Moon, a Lua Caída. Ficou tudo bem com Koyuki, apesar de uma leve confusão, mas agora ela teria que ficar um tempo sem falar com Yu. No dia seguinte, todos receberam notícias de que Koyuki estava tendo todos os shows cancelados, e Yu ainda não conseguia falar com ela. No último ensaio que lhe restou, ela percebeu que sua voz não estava saindo como antes. Provavelmente era por causa do estresse, mas o presidente da sua agência achou melhor ela parar de cantar por um tempo, e cancelar seu especial de Natal. A notícia do hiato de Koyuki chegou até Yu, e quando ela estava sozinha, finalmente o atendeu, e ele saiu correndo de casa para encontrá-la. Quando se veem, ela até se desculpa por amá-lo, mas obviamente ele nem se importa e a abraça ali mesmo. Quero é sexo! Eu quero é sexo! Yu e Koyuki passaram a se encontrar escondidos, e andavam por aí como um casal agora, e a poeira dos problemas parecia estar baixando. Na hora de ir para o ensaio, Yu chegou atrasado por conta do encontro, e todos ficaram provocando ele, menos Fuka, que ele esperava que estivesse com raiva, mas até Mikasa percebeu algo errado com ela. Eles teriam um show de abertura com o novo nome da banda, a The Fallen Moon, que Hisashi arrumou, mas eles não iriam cantar mais um cover, e Fuka tinha uma proposta. Ela queria escrever a primeira música autoral da banda, mesmo sem tocar instrumentos, mas seus amigos acreditavam nela, e passaram aquele momento decidindo como seria a música. Mas ao fim da reunião, Yu atendeu uma ligação de Koyuki, e Fuka parecia estar se afetando com isso. Fuka estava pensando muito nisso, e não sabia que sentimento era esse. Depois da música ser apresentada por Fuka,
Os ensaios começaram, e ao fim, eles pareciam estar tocando muito bem. Mas a letra ainda não estava pronta, e eles tinham pouco tempo. Fuka estava sem ideias, pois estava abalada, mas pensou no que Koyuki disse, demonstrar seu amor por alguém na letra das músicas. Fuka foi até chamada por um produtor musical para ser uma profissional solo, mas ela disse que não sairia da banda por isso. Na ida para o ensaio, ela acaba flagrando o casal, e sente um aperto no peito. Fuka sai correndo para a garagem do ensaio, claramente abalada, e logo depois, Yu chega correndo. No ensaio, ela deixou transparecer que estava com dificuldades na letra por causa de Yu, e o clima ficou bem estranho. Em casa, Yu liga para Fuka para falar sobre o assunto e se desculpar, mas segundo Fuka, não ajudava o fato dele ser tão legal com ela. Fuka pensou seriamente no que Koyuki disse, e chegou à conclusão de que amava Yu. No dia seguinte, ela apareceu com a letra completa, e eles começaram a reta final de ensaios. Mas a coisa mais surpreendente desse dia foi a volta de Nico e Tama, os integrantes que faltavam da Idiox. No grande dia, Fuka acabou deixando o broche do seu primeiro encontro com Yu cair, e quase foi atropelada para pegá-lo, mas acabou o deixando para trás. Depois disso, ela chega e era hora de começar o show da The Fallen Moon. Depois de tocarem os sucessos dos Idiox com os próprios observando, era hora da nova música deles. A música foi um sucesso, e todos pediram para que eles voltassem mais uma vez. Só que no camarim, Fuka tinha uma notícia. Ela disse que iria aceitar o convite para uma carreira solo, e ela já havia se decidido. Fuka já estava para assinar o contrato, mas a situação da banda estava péssima. Nashi foi o primeiro a sair, dizendo que voltaria para o atletismo, e os outros não sabiam o que fazer acerca disso tudo. Fuka, apesar de ter feito a escolha certa para ela, ainda estava para baixo. Sara aceitou a proposta de seu irmão para tocar com uma banda frequente no estúdio. Mikasa havia voltado para a casa de seu pai, mesmo que o desobedecendo para tocar, e Yu estava se reencontrando com Koyuki. Lá, ele finalmente revela o que realmente aconteceu para ela, mas Koyuki viu isso como uma oportunidade para eles finalmente tocarem juntos. Ela até se confessa para ele, dizendo que o amava de verdade, mas ele pede desculpas. Koyuki sabia que não seria ela o seu amor, e sai do quarto dando adeus a Yu. Depois desse dia, todos pareceram se esforçar para não olharem para trás. Mesmo assim, Yu se reencontrou com todos os integrantes da The Fallen Moon, e mesmo com todos recusando voltar para a banda, ele deixou um último CD com uma música que ele escreveu. Todos cederam e escutaram, e foram até o encontro de Yu, naquele mesmo restaurante. Eles se reencontraram, mas sem Fuka, porém, precisavam estar preparados para quando ela voltasse, então começaram os ensaios. Yu ainda estava batendo a porta de Fuka para conversar, mas ainda sem sucessos, sendo recebido somente pela mãe dela. Eles receberam um convite daquele mesmo clube para tocar novamente. O Kizashi havia arrumado o show, mas ainda estavam sem a vocalista. Mesmo assim, Yu pediu para que aceitassem o convite, pois ele traria ela de volta, custe o que custar. Fuka acaba encontrando Koyuki no estúdio em que grava, e lá, Koyuki diz que terminou com Yu, e que viu que agora os sentimentos de Fuka eram bem aparentes. Desde que ela ouviu a música composta por Fuka, percebeu o que ela sentia por Yu, usando aquela mesma técnica de expressar seus sentimentos através da música, e disse para ela ser honesta consigo mesma e abraçar o que sentia. Yu vai novamente à casa de Fuka, mas dessa vez, ela não estava lá, então só deixa mais um bilhete. Quando Fuka chega, sua mãe estava assistindo a um vídeo do seu show com a The Fallen Moon. Ela perguntou se sua filha estava fazendo o que amava, pois não via aquele sorriso desde o dia que ela deixou a banda, e entregou o bilhete de Yu. No dia da apresentação no clube, Fuka não estava lá, mas a banda deu mais uma chance para que Yu a trouxesse de volta, e ele correu por toda a cidade a procurando, até se lembrar do lugar que ela sempre ficava, no terraço da escola. Ele consegue encontrá-la, e lá, acontece uma cena emocionante, onde ambos revelam seu amor um pelo outro, finalmente, selando esse momento com um abraço apertado e lágrimas. Ambos voltam para o clube na pressa, e Fuka disse que conseguiria cantar a música de Yu no palco. O cara é foda, patroa. Então, agora não era hora para papo, era a hora do show. Primeiro, eles tocam a música de Fuka, que ressoa até no coração de Tama, a vocalista dos Idiogs, e agrada ao público, arrasando, como sempre. E depois de todas as outras músicas cover, o show foi finalizado com a música de Yu, que estava espetacular, e todos tocaram com muito amor. Ele estava muito feliz por finalmente estar onde está, e isso tudo foi graças a Fuka, e ele queria fazer isso para sempre.
Depois disso, todos tiveram novos horizontes e sonhos pela frente.